vai ter arte de IA nos animes e não tem nada que você possa fazer contra isso. Oi gente, eu sou a Xie, pra quem não me conhece, eu sou ilustradora especializada em cenário e atualmente eu moro e trabalho aqui no Japão em um estúdio de anime. Eu já trabalhei em animes como Solo Leveling, Gintama, Trigun, Detetive Conan e vários outros. Antes de você pular esse vídeo achando que eu sou uma artista pro IA, segura um pouco o dedo, não aperta o dislike ainda, ou se você for uma pessoa pro IA, espera um pouco e fica aqui para ouvir o que eu tenho para falar. Bem, eu sei que a polêmica sobre o uso de IA nos cenários de um anime aí já passou, mas eu queria dar os meus 10 centavos sobre o assunto. E a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem sobre essa polêmica é que hoje em dia a indústria de anime ela sobrevive à base de trabalho freelancer e estúdios terceirizados. O que significa que quando vocês veem lá nos créditos o nome do estúdio que fez o anime, não significa que todas as pessoas que trabalharam naquele anime são contratados daquele estúdio. Isso significa que eles não respondem diretamente ao estúdio que está fazendo anime. E o estúdio que está fazendo anime não tem total controle, ele não supervisiona 100% a forma que aqueles profissionais estão fazendo aquilo que está sendo demandado. Além disso, eu já falei em outros vídeos que o cronograma da produção de animes é um negócio bem doido, né? É sempre tudo para ontem e tem muito pouco tempo para as coisas serem feitas. E além disso, as pessoas que trabalham na indústria de anime, normalmente elas ganham por quantidade de produção. Então, o que acontece em muitos casos é que muitos profissionais têm que se puxar para entregar o maior número possível de demandas, seja animação, seja cenário, seja cuts de pós, né? Então acaba acontecendo que muitos desses profissionais, eles acabam prezando mais por formas de agilizar o trabalho do que necessariamente com a qualidade daquilo que está sendo produzido. E aí, falando como pessoa contratada direta de um estúdio, eu não sou freelancer nem trabalho em estúdio terceirizado, eu tenho um pouco de propriedade para falar o que tem acontecido nessa dinâmica entre os estúdios e os terceirizados. Atualmente no estúdio em que eu trabalho, a gente tem recebido a ordem de não pode usar IA, e se a gente receber alguma coisa que vem desses terceirizados que tá meio estranho, parece IA, o nosso principal trabalho é corrigir para que não pareça IA. E tem estúdios que eles também falam especificamente para os terceirizados que não é para usar IA. Porém, né, gente, é aquele negócio. Os próprios estúdios terceirizados, eles terceirizam o trabalho para freelancers, né? E nada garante que eles repassam essas ordens para os seus terceirizados, né? Então é tipo uma quarteirização do trabalho e vira meio que um telefone sem fio. Ok que se a terceirizada está recebendo a ordem de não usar IA, se algum dos terceirizados dessa terceirizada usarem IA, eles vão tentar disfarçar, né, corrigir isso de alguma forma para entregar para o estúdio principal sem parecer que foi usado IA no processo. Só que assim, entre parecer que não foi usado IA e realmente não ter sido usado IA, é uma zona cinzenta um pouco complicada. Mas aí a gente entra em outra faceta dessa problemática, que é: mas não tem estúdios que estão usando IA abertamente e falam para os seus funcionários e para os seus terceirizados que pode usar IA? Aí a gente vai ter que dividir esses estúdios em 3 categorias, digamos assim. Primeiro tem os estúdios que a proposta deles é fazer animes com IA. Então, desde a sua criação, eles meio que têm buscado, né, formas de fazer animes usando IA. O segundo tipo são estúdios que eles abertamente usam IA, mas eles usam IA para algumas coisas, normalmente para etapas do processo que não tem tantos problemas com direitos autorais. E o terceiro tipo são estúdios que estão usando IA, mas não falam abertamente que estão usando IA, mas também não falam que não estão, né? Mas você vê assim as animações e você fica com o pezinho atrás, com aquela sensação de parece IA, mas não dá pra falar 100% que é.
E aí a gente entra no cerne da questão, que é: vivemos em um mundo capitalista. E os investidores que colocam dinheiro na produção dos animes, o que eles querem é basicamente retorno financeiro, certo? E a grande questão é que IA atualmente é um assunto um pouco delicado, né? Existem investidores que eles não querem se arriscar a usar IA e acabar dando polêmica na obra que eles estão financiando, a obra ser cancelada ou coisas do tipo. E aí, quanto maior é o investimento que os investidores estão fazendo naquele anime, mais é o medo deles de alguma coisa dar ruim e o anime passar a ser mal visto, cancelado pelo público. Então, o que tem acontecido e a gente tem visto bastante é que animes com orçamento alto, eles tendem a ir para estúdios maiores que abertamente falam que não usam IA. E aí, uma tendência engraçada é que os animes que têm baixo orçamento e que vão parar nas mãos desses estúdios menores, que eles vão pelo baixo orçamento também pagar pouco para os seus terceirizados e para os seus freelancers. E isso vira uma bola de neve, porque o terceirizado que vai ganhar pouco por aquilo que ele está produzindo, ele vai começar a usar mais e mais IA para acelerar mais o processo, e esses animes vão ficar com cada vez mais cara de IA. E aí, fazendo um exercício de futurologia, embora tenham pessoas que falem: mas esses animes que já iam ter orçamento baixo de qualquer jeito, se for usado IA na produção vai ficar um pouco melhor do que se fosse só aqueles quadros estáticos e mal desenhados. Sim, talvez, né? Aliás, não talvez, eu acho que tem uma grande chance de ficar um pouco menos pior do que era antigamente, né? Que os animes mal se mexiam, né? Só que tem outra problemática aí, né? Que é: IA, ela não faz coisas boas sempre, né? Pessoas que fazem conteúdo com IA sabem que é um pouco de tentativa e erro até sair uma coisa boa, certo? E quem que é o filtro, né? Quem que decide se aquilo que a IA fez tá bom ou não para ir pro resultado final é um ser humano, né? E o ser humano que vai estar usando a IA para entregar essas coisas pros estúdios de anime, ele é um ser humano que tá ganhando pouco, tá com uma qualidade de vida mais ou menos, e que a única coisa com que ele está preocupado é entregar logo para receber o dinheiro dele, né? Então, o quão vocês acham que essa pessoa vai estar realmente preocupada com a qualidade daquilo que ela vai estar produzindo, né? Então, muitas vezes em um momento de tem que entregar logo, a pessoa vai ver aquilo que a IA produziu e vai ficar tipo: não tá a coisa mais linda no mundo, mas vai porque eu tenho que entregar, né? Então, assim, gente, qualidade não é um negócio que é ditado só pela ferramenta que a pessoa tá usando. E aí o que eu prevejo que vai acontecer no futuro é que a gente vai começar a associar essas obras que tem muito cara de IA com obras de baixa qualidade, né? Obras que elas não são tão interessantes, dá pra ver que não tem um carinho tão grande na produção, né? Porque qualidade, gente, de uma obra de anime, ela não tem só a ver com o quão bonito é o desenho, né? Também tem a ver com o roteiro, tem a ver com a direção das cenas, o quanto aquele anime ele cativa a nossa atenção, os nossos sentimentos, né? E isso são coisas que precisa de profissionais que eles têm tempo, dedicação e qualidade de vida para conseguir fazer um bom trabalho, né? Ninguém consegue fazer um trabalho criativo de forma excelente se tiver morrendo virando noite, certo? E outra coisa que esse aumento do uso de IA nos animes vai causar também é uma defasagem no treinamento de pessoas que estão começando no mundo da animação agora, porque elas já entram no mundo em que a IA tá lá, né? O que eu prevejo que vai acontecer é que vai ficar cada vez mais escasso e difícil você achar profissionais que eles são de alto nível, que conseguem entregar coisas que IA não consegue, porque
Outra coisa que também vai acontecer com esses animes de baixo orçamento usando muito IA é que os animes de alto orçamento que falam que não usam IA, mas que também não conseguem dizer ao certo se o freelancer que eles contrataram usaram IA ou não, é que como essas obras vão ter alto orçamento, os investidores que investiram nela vão querer que seja feito algo melhor do que seria feito em um estúdio de baixo orçamento com IA. Então, os profissionais que vão trabalhar nessas obras vão ter que conseguir fazer coisas melhores do que o que a IA faz. Então, se você é uma pessoa que está querendo entrar no mundo da animação, no mundo da ilustração, da arte, né, no geral, e você tá vendo que você vai ter que usar IA porque as empresas estão cobrando que você use, assim, tipo, meio que não tem muita escapatória, principalmente quando você ainda é uma pessoa júnior, né? Infelizmente, esses mercados de entrada, eles estão sendo tomados por IA, de forma que os júniores têm que usar IA desde etapas muito cedo, né, na sua formação. Só que se você realmente quer ser um profissional que vai alcançar obras maiores, de maior orçamento, com maior qualidade, não desista de estudar arte, né, de estudar composição, desenho, storytelling, porque vão ser fundamentos muito importantes e cada vez mais escassos em bons profissionais. E aí, um último exercício de futurologia que eu tenho para fazer aqui é que atualmente essas empresas de IA, principalmente de imagem e vídeo, elas não têm tido lucro, né? Na verdade, a maioria tem tido prejuízo fazendo esse tipo de serviço, né? E vai chegar um momento em que essas empresas elas vão cobrar o valor que realmente elas precisam para dar lucro. E atualmente os freelancers, né, principalmente as pessoas que usam de forma individual, né, a IA no seu trabalho, hoje em dia elas veem vantagem porque financeiramente compensa, né, o tanto que elas pagam para fazer o conteúdo com IA compensa financeiramente agora. Só que a partir do momento que essas empresas elas começarem a cobrar o valor real que elas precisariam estar cobrando por aquilo que você está produzindo, talvez não seja tão interessante esses empreendedores individuais eles usarem IA no seu trabalho. E o que talvez aconteça no futuro é que o que vai sobrar de conteúdo audiovisual sendo produzido com IA são conteúdos feitos por empresas que se especializaram a usar isso já na sua pipeline, né? E talvez não necessariamente por causa, né, desse aumento dos custos da IA, não necessariamente essa pipeline vai ser a mais barata dentro das pipelines hoje existentes em animação, né? Talvez no futuro, em que a IA comece a cobrar seu preço real, a forma de produzir animes tradicionalmente, né, que era com aqueles frames mais parados, com aqueles desenhos mais tortos, volte a ser a forma mais barata de se produzir anime, e aí vai voltar a ter mais animes desse jeito. Eu não vou falar que isso é bom, não vou falar que isso é ruim, né, mas eu tenho a forte impressão de que isso vai acontecer um momento ou outro. Então, se você era uma pessoa pró-IA que estava entusiasmada porque a IA vai salvar o mundo dos animes, talvez não. Mas, em contrapartida, talvez anime de IA se torne uma modalidade de anime como qualquer outra modalidade, tipo 2D, 3D, 2.5D, né? Se eu fosse apostar alguma coisa nesse momento, seria um futuro mais próximo disso. E se mesmo depois desse vídeo meio polêmico, você ainda tá entusiasmado e animado para estudar e entrar nesse mercado, eu queria deixar aqui um merchan do meu curso Cenário para Anime, que se você tem interesse em pintar e desenhar cenários como os dos animes que você tanto gosta, dá uma olhada no link que tá aqui na descrição do vídeo. E agora tá com lista de espera. Para quem se inscrever até o final de julho, ganha 10% de desconto no valor do curso que começa em setembro. Ok, gente, valeu, falou!